Mudança no ministro da Defesa e no chefe de gabinete por parte de Zelensky. Apesar de não ter esclarecido, Zelensky decidiu substituir o atual ministro da Defesa, Denis Shmyhal, que era primeiro-ministro e tomou posse do cargo há menos de um ano, em julho de 2025. Relacione-se positivamente com todos. O conceito de relacionar-se positivamente com todos serve como um levantador de exceções. Funciona como uma justificação para violências. Torna-se um gerador de bodes expiatórios. Condutor de Anthony Joshua enfrenta 4 acusações. Coyote, que se encontra em prisão preventiva, possui uma fiança de 5 milhões de nairas, aproximadamente 2.960 euros, e permanece sob custódia à espera do julgamento, agendado para o dia 20 de janeiro. Ricardo Martins Pereira comenta sobre Zé Pedro, está bastante indignado com a Liliana. O comentador do Tarde das Estrelas defende que Zé nega ter ameaçado a Liliana. Terremoto de magnitude 6,5 no México resulta em pelo menos 2 fatalidades. O epicentro do tremor localizou-se a escassos quilómetros da cidade de San Marcos, situada na região litorânea do estado mexicano de Guerrero. INEM valida falha processual no traslado de paciente hemofílico em Penafiel. Resposta prestada 2 meses após a queixa apresentada por Vitorino Barbosa. DGS aponta que Portugal pode ter alcançado o auge da gripe em 2 horas. De acordo com o relatório do Instituto Ricardo Jorge sobre a atividade gripal, o total de internamentos encontra-se atualmente estável. Além disso, um sismo de 6,5 resulta em pelo menos 2 fatalidades no México. Vou-te encontrar a dormir no quarto, mato-te e fica resolvido. Homem enfermo agredido pela esposa e pela cunhada. Irmãs detidas. Após a perseguição às agressoras, patrulha da PSP foi atacada. Avioneta cai em Coimbra devido à água no combustível. A investigação sobre o acidente aéreo que aconteceu em março do ano passado isentou o instrutor e o aluno de qualquer responsabilidade. Droga vendida em frente à residência em Tomar. Condenação de traficante a 7 anos de prisão. Argentina desaconselha viagens para a Venezuela após 4 horas. O país enfrenta uma grave situação, devido à detenção arbitrária de estrangeiros. Neste jornal, apoiantes de Marques Mendes e Seguro intensificam as críticas a Gouveia e Melo. Gouveia e Melo admite que vetaria reforma laboral em 5 horas. O almirante faz essa afirmação numa entrevista que aparece na edição de hoje do Jornal Público. Por outro lado, o Sporting empatou em Barcelos, 1-1, e pode ver-se atrasado na corrida pelo tricampeonato. Gouveia e Melo, se fosse operário, teria optado pela greve. Estão em jogo direitos fundamentais. Após a divulgação de que está a ser alvo de uma investigação, o aspirante à presidência nega ser controlado pelo medo, e afirma, o que estas pessoas estão a realizar é um ataque à minha integridade. Benfica enfrenta Estoril às 18 horas após falha do Sporting. Às 18h00, na Luz, os encarnados recebem o Estoril, que chega com 2 vitórias consecutivas na Liga. Assim, podem aumentar a vantagem sobre o Sporting para 3 pontos. Além disso, o pico da gripe poderá ter sido alcançado. Explosões intensas registadas na capital da Venezuela após as advertências dos Estados Unidos da América. Os estrondos ocorrem após Donald Trump sugerir a possibilidade de ofensivas terrestres contra a Venezuela e declarar que os dias do seu equivalente venezuelano estavam contados. A encantação dos calendários. O nosso último dia não se limita à forma quadrilátera dos calendários. Sempre que assinalamos o X num quadradinho, estamos a viver mais uma morte e mais uma vida. Uma nova oportunidade que nos aguarda. Opinião de Fernanda Sama. Hoje, sócios do Benfica deliberam sobre o projeto Benfica District, em Assembleia Geral Extraordinária. A sessão será transmitida em streaming, na página oficial do clube, com a votação agendada até às 17h30.
7 explosões registadas em Caracas, Venezuela. As explosões ocorreram durante a madrugada. A encantadora arte dos calendários. A data do nosso falecimento não se limita à forma quadrilátera dos calendários. Sempre que assinalamos o X num quadrado, estamos a vivenciar mais uma morte e mais uma vida. Uma nova oportunidade que nos aguarda. Comentário de Fernanda Sama. 7 explosões ouvidas em Caracas, Venezuela. Esta madrugada, ocorreram explosões. Na capital da Venezuela, registaram-se pelo menos 7 explosões. A Venezuela denunciou anteriormente a agressão imperial dos Estados Unidos da América com o intuito de apropriar-se de recursos estratégicos. Venezuela acusa Estados Unidos da América de agressão imperial. O país reporta explosões em Caracas e nos estados de Miranda, Aragua e Lagoaira. A Venezuela já declarou que os Estados Unidos da América estão a cometer uma agressão imperial para se apoderarem de recursos estratégicos. Bolsa Portuguesa em 2025. O que levou o PSI a níveis anteriores à Troika. Em 2025, a Bolsa Portuguesa alcançou o seu melhor desempenho desde a crise da dívida soberana, com o índice principal voltando a níveis pré-Troika após 15 anos. O que motivou este resultado? A análise foi realizada por Gonçalo Almeida, jornalista da secção de Economia do Expresso. Escute o novo episódio do Economia Dia a Dia, o podcast diário do Expresso, apresentado por Juliana Simões. O ano é definido pelo destino, 10 viagens para 2026. Com a chegada de um novo ano, surge a oportunidade de uma nova viagem. Desde desertos a montanhas, passando por cidades vibrantes e locais de tranquilidade, estes locais exigem tempo que vai além do simples cartão postal. De Abu Dhabi às Dolomitas, da Filadélfia ao Sri Lanka. Executivo de Maduro denuncia a extrema agressão militar dos Estados Unidos da América na Venezuela e estabelece estado de emergência. O governo da Venezuela declarou que os ataques ocorreram na madrugada deste sábado em Caracas, além dos estados de Miranda, Aragua e Lagoaira, acusando os Estados Unidos da América de agressão imperialista. Estado de emergência declarado pela Venezuela após explosões. O país assiste a explosões em Caracas e nos estados de Miranda, Aragua e Lagoaira. A Venezuela já denunciou a agressão imperial dos Estados Unidos da América com o intuito de apoderar-se de recursos estratégicos. Venezuela em crise, detonações na capital. Maduro menciona a agressão imperialista dos Estados Unidos da América e institui estado de emergência. Os ataques ocorrem após o presidente Trump sugerir a possibilidade de intervenções terrestres na Venezuela e declarar que os dias do seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, estão contados. 678 pensões de imigrantes no Luxemburgo e na Suíça suspensas devido à falta de prova de vida. A prova de vida deve ser realizada até 30 de novembro, no entanto, o Centro Nacional de Pensões de Portugal aceitou as provas de vida submetidas após esse prazo. Uma associação transporta a história do cinema para as escolas de Coimbra. Desde 2020, a Casa da Esquina tem vindo a entrar no imaginário das crianças, explicando de forma simples a origem do cinema e o seu processo de criação. O projeto Crianças em Ação revela-se igualmente cultural e social. 9 horas. Venezuela. Governo português monitora a situação em tempo real. As autoridades de Portugal mantêm comunicação com a embaixada em Caracas e com diversos governos da Europa. Além disso, o Sporting desliza em Barcelos ao empatar com o Gil Vicente. Venezuelanos temem aumento da violência e piora da crise humanitária após explosões. Neste sábado, o governo da Venezuela acusou os Estados Unidos da América de uma extremamente grave agressão militar. Trump afirmou que Nicolás Maduro e a sua esposa foram detidos e retirados do país. Das aulas de Pilates às máquinas, a evolução da prática para todos. As diversas abordagens de Pilates, incluindo o uso de máquinas, ganharam uma posição proeminente nos ginásios e estúdios nacionais. A prática agora abrange uma variedade de idades e metas, incluindo a saúde mental. Venezuela recebe desaconselhamento de viagens por parte da Argentina devido a detenções arbitrárias.
Um alerta semelhante já havia sido emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros em maio. A possibilidade de paz surge ao derrubar a liderança do regime. Miguel Baumgartner, perito em relações internacionais, afirma que a ofensiva dos Estados Unidos da América contra a Venezuela não se deve ao narcotráfico, mas sim à proximidade de Maduro com a Rússia e a China. Continua a procura por Maicon, ex-participante da Casa dos Segredos. Apoio psicológico está a ser fornecido a familiares e amigos da vítima. Os benefícios de viajar são recomendados. De acordo com uma psiquiatra e diversos estudos científicos, viajar atua como uma excelente terapia para a mente, proporcionando efeitos benéficos para a saúde física e gerando uma sensação de felicidade que se inicia antes da viagem. Desejos, palpites e solicitações para 2026. O episódio inaugural do ano no programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, da SIC Notícias. João Miguel Tavares aspira a autocratas democratas, Rep apresenta um pedido de "senta-te e cala-te", enquanto Pedro Mexia acredita que a geometria variável parlamentar não possui condições para perdurar. Na Madeira, 91 incidentes relacionados com o mau tempo foram registados pela Proteção Civil nos últimos dias. Os incidentes incluíram quedas de árvores, deslizamentos de terras, interrupções de redes elétricas e desabamentos. Um golpe de Estado com apoio externo está em curso. António José Tel considera que militares do ZEUA prestaram auxílio às forças venezuelanas na remoção de Nicolás Maduro do poder. O docente de História Militar estabelece algumas analogias com a Revolução de Abril em Portugal. Imagens iniciais do ataque dos Estados Unidos da América à Venezuela. Assista ao vídeo. A Venezuela foi alvo de um ataque pelos Estados Unidos da América. Durante a madrugada deste sábado, diversas explosões foram reportadas em Caracas. O local onde se encontra Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, e a sua esposa é incerto. Donald Trump afirma que ambos foram detidos e retirados do país. Candidatos presidenciais reagem ao ataque de Trump. Hoje foi a Venezuela, amanhã quem será? Coutrin considera encerrada a intervenção e deseja eleições iminentes. Gouveia e Melo expressa preocupação com a possível legitimação da invasão russa na Ucrânia. Catarina Martins e Jorge Pinto clamam pela condenação do governo português. Seguro opta por uma posição mais cautelosa, mas alerta que se opõe a ações ilegais. Quase famosos. O anseio de António Bastos, entre a guitarra portuguesa e a música eletrónica. O seu currículo é vastíssimo e já o transportou por várias partes do mundo, na década de 2000. Passados mais de 10 anos desde a sua estreia a solo, lança um magnífico álbum que mistura guitarra portuguesa e eletrónica, Estou com Sonho, que surgiu de um momento espontâneo. António Bastos é o protagonista desta semana na secção da Blitz dedicada a novos talentos. Os ZEUA cometem uma transgressão do direito internacional. Francisco Pereira Coutinho afirma que a comunidade internacional deve estar alarmada. O especialista em relações internacionais salienta a relevância de entender o futuro do governo de Maduro. A ação dos Estados Unidos da América contra a Venezuela é considerada um crime de agressão internacional. A ofensiva norte-americana em Caracas é alvo de críticas por parte dos aliados de Maduro. Um especialista adverte sobre a transgressão do direito internacional no ataque realizado este sábado. Conflito entre Estados Unidos da América e Venezuela, a disputa entre os líderes. Quais poderão ser as consequências após os ataques dos Estados Unidos à Venezuela? Uma análise em "E o Vencedor é", com a participação de Bruno Cardoso Reis, Nuno Gonçalo Poças e Gonçalo Dorotea Acevada. De que forma "Heroes", de David Bowie, passou a ser a canção final da série Stranger Things? Os responsáveis por Stranger Things comentaram sobre a adição de Heroes, a famosa música de David Bowie, no episódio conclusivo da série. Candidato afirma, na primeira volta, posso ser o mais votado. Com a campanha para as presidenciais a iniciar oficialmente amanhã, o candidato apoiado pelo PS demonstrou confiança na sua cidade natal, Castelo Branco.
Informações sobre a suposta captura de Nicolás Maduro. Enquanto Trump afirma que Maduro foi detido, Caracas solicita prova de vida. A ação é coordenada com os partidos políticos do país. Carlos Gaspar esclarece que o direito internacional é atualizado todos os dias pelas grandes potências. O especialista em relações internacionais indaga sobre os diálogos entre as forças políticas no país. As imagens iniciais do ataque dos Estados Unidos da América à Venezuela. Uma das primeiras fotografias do ataque norte-americano registada pela AFP. Marco Rodrigues estava familiarizado com todos os porteiros de discotecas, com tudo o que envolvia uma boate, uma casa de strip. Apenas igrejas é que não conhecia. Antes do primeiro posto emissor de 2026, relembramos alguns dos programas mais populares dos últimos 12 meses. Em setembro passado, Marco Rodrigues rememorou a época em que foi fadista residente no Café Luso, localizado no Bairro Alto, em Lisboa. Últimas eleições no país não foram reconhecidas pelos Estados Unidos da América e União Europeia. Mónica Dias destaca que a operação americana foi bem sucedida com apoio interno. A docente da Universidade Católica lembra que a comunidade internacional não reconheceu as últimas eleições. Número de vítimas na operação da GNR sobe para 3 após 4 mortes em acidentes na sexta-feira. Na sexta-feira, 2 de janeiro, 4 indivíduos perderam a vida em acidentes rodoviários, sendo 3 atropelamentos e um despiste. Um cidadão alemão, que sofreu uma avaria no carro, foi fatalmente atingido na A7 em Guimarães. Ministro da Defesa e Presidente do Governo da Madeira conversaram com o PR. Neste sábado, Donald Trump declarou que os Estados Unidos da América efetuaram um ataque em grande escala na Venezuela, resultando na captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que foi forçado a sair do país. Acreditamos que pode ser o começo do término de uma ditadura. Ricardo Dias Pinto, CH, eurodeputado, sustenta que esta ação na Venezuela pode sinalizar o final do governo autoritário de Nicolás Maduro. Homem suspeito de assassinar menina de 9 anos apresentou-se em Vila Real. Após a arma ter ficado travada, o indivíduo de 25 anos conseguiu soltá-la, efetuando então o tiro que feriu as crianças. O incidente ocorreu em Setúbal, na noite que antecedeu o Ano Novo. Venezuela possui a maior reserva de petróleo global sob pressão dos Estados Unidos da América. 7 questões e respostas sobre os dados do ouro negro. Após a imposição de restrições às exportações de petróleo da Venezuela, que representam um pilar fundamental para a economia nacional, os Estados Unidos atacaram Caracas, resultando em impactos ainda indefinidos no comércio de crudo. Venezuela, executivo assegura que portugueses estão bem e solicita diminuição das tensões. Governo afirma que a comunidade portuguesa na Venezuela está bem e tranquila, e anseia pela redução das tensões e pelo respeito ao direito internacional. Gouveia e Melo minimiza a tendência de descida nas sondagens. Gouveia e Melo não demonstra grande preocupação face às sondagens. Imperialistas bons e maus não existem. O deputado do LIVRE, Paulo Moacho, reconhece que o regime de Maduro era ilegítimo e autoritário, contudo, defende que Donald Trump não deve fazer tábua rasa do direito internacional, ao invadir outra nação. Caminhos pedestres da Madeira fechados por mais um dia em razão do mau tempo. Desde quarta-feira, o arquipélago da Madeira tem sido impactado pela Depressão Francis, que se distingue por chuvas, mar agitado e ventos intensos. Delta Force, a unidade especial clandestina que prendeu Maduro. Um grupo de militares norte-americanos desce de um helicóptero Black Hawk. Rui Costa afirma que a vertente desportiva será favorecida pelo Benfica District. O presidente do Benfica destacou a previsão de um aumento da capacidade do estádio para 80 mil lugares. Suíça. Primeiras 4 vítimas do incêndio são identificadas. 2 jovens suíças, com 21 e 16 anos, e 2 rapazes, de 18 e 16 anos, tiveram os seus restos mortais devolvidos às famílias.
As autoridades da Suíça informam que o total de vítimas fatais pode ainda crescer. BICDS opõe-se à interrupção do subsídio social de mobilidade. O CDS-PP classifica a interrupção do serviço como inaceitável. Por sua vez, o BI criticou o governo da República por ter se mostrado incapaz, até agora, de solucionar os vários problemas relacionados com o subsídio de mobilidade. Aos 22 anos, Fanny, professora, permanece desaparecida após o incêndio num bar na Suíça. Ainda existem 6 vítimas hospitalizadas que não foram identificadas. Confrontos entre manifestantes e polícia marcam protestos em Qazvin e Teherão. As forças de segurança do Irão receberam autorização do líder supremo para reprimir de forma agressiva as manifestações que têm perturbado o país. Colisão automóvel em Esposende provoca morte de homem. No local, outras 2 vítimas receberam assistência. As 3 mulheres sábias, em prol de um Estado social que defenda a amamentação e as famílias. E se as 3 rainhas magas fossem, na realidade, 3 mulheres, que trouxessem não o ouro, o incenso e a mirra, mas os presentes fundamentais para a mulher que acabou de dar à luz? Reflexão de Lígia Moraes. BICDS opõe-se à interrupção do subsídio social de mobilidade. O CDS-PP classifica a interrupção do serviço como inaceitável. Por outro lado, o BI responsabiliza o governo da República por não ter conseguido, até ao momento, solucionar os vários problemas relacionados com o subsídio de mobilidade. Venezuela possui a maior reserva de petróleo do planeta sob pressão dos Estados Unidos da América. 7 questões e respostas sobre os dados do ouro negro. Após o embargo às exportações de petróleo da Venezuela, um pilar essencial da economia nacional, os Estados Unidos atacaram Caracas, com impactos ainda indefinidos no comércio do crude. Júlio Isidro: considero-me um pai conservador, não o nego, mas aprendi a apreciar a Taylor Swift. Existem homens que dedicam a vida a unir pessoas. Júlio Isidro dedicou-a a conectar gerações. Desde o céu aberto da aviação, onde aprendeu a ver o mundo de forma mais ampla, até aos estúdios de rádio e televisão, onde deu voz e imagem a várias décadas da história portuguesa, a trajetória do apresentador, radialista e muitos outros atributos foi revista numa conversa com Daniel Oliveira, no podcast Alta Definição. Mamdani garante luta eficaz contra o antissemitismo. Após revogar 2 decretos executivos sobre antissemitismo que geraram críticas de Israel, o presidente da Câmara de Nova Iorque comprometeu-se a salvaguardar os judeus nova-iorquinos. Corrupção leva procurador a implorar por clemência na prisão. António Carvalho recebeu uma pena de 8 anos de prisão. Negociou a venda da casa dos progenitores e beneficiou empresários em troca de dinheiro. Venezuela, em um mundo sem normas. Os eventos na Venezuela não podem ser equiparados aos acontecimentos na Ucrânia. O padrão adotado assemelha-se mais ao do Panamá em 1989 do que ao de Kiev em 2022. É uma manobra de eliminação política, não uma vitória estratégica, refletindo um mundo desprovido de normas definidas e sem inocentes absolutos. Aumento da taxa turística para 3 euros é aprovado em Gaia. O valor atual, fixado em 2,5 euros, poderá ser alterado para 3 euros, conforme a proposta da Câmara Municipal sob a liderança do social-democrata Luís Filipe Menezes, que visa garantir um equilíbrio apropriado. Apanhado a mostrar-se à mulher e ao menor nas Caldas da Rainha. O detido, de 58 anos, possui antecedentes relacionados com o crime de violência doméstica. O que irá suceder nas semanas vindouras é um mistério para todos. Durante este momento mais delicado do governo de Nicolás Maduro, Paulo Neves, PSD, sublinha as comunicações que a Embaixada Portuguesa já transmitiu à comunidade luso-venezuelana. Da ocupação do Panamá em 89 à retórica política da Venezuela. Em dezembro de 1989, os Estados Unidos da América realizam a invasão do Panamá com o objetivo de depor um presidente acusado de envolvimento com o narcotráfico. 36 anos depois, essa mesma retórica é empregue na Venezuela para legitimar uma ação análoga.
Qualquer ação que possa resultar numa mudança de poder é ilegítima. Orlando Samões, perito em relações internacionais, salienta que a aplicação da força pelos Estados Unidos torna a intervenção na Venezuela ilícita. Filhos recebem autorização do Supremo para visitar Bolsonaro na prisão. Jair Bolsonaro cumpre uma pena de 27 anos e 3 meses de detenção. Do isolamento ao ataque direto, 10 datas para compreender a derrocada de Maduro. 10 datas fundamentais que elucidam como a pressão militar, económica e política sobre o regime chavista foi crescendo até à derrocada de Nicolás Maduro. Na semana de Natal, Portugal registra 1.265 casos de gripe. Os dados mais recentes do Instituto Ricardo Jorge. Informações conhecidas e desconhecidas sobre o ataque dos Estados Unidos da América à Venezuela. Nesta madrugada, os mísseis norte-americanos atingiram o porto de La Guaira, um dos locais afetados. Investigação é iniciada na Suíça contra casal que geria bar em chamas. As autoridades indicam que o casal poderá ser responsabilizado por negligência, lesões corporais resultantes de negligência e incêndio por negligência. Estados Unidos da América possuíam elevada certeza quanto à probabilidade de êxito. Jorge Rodrigues, responsável pela análise de risco geopolítico na Porto Business School, tenta esclarecer a razão e o êxito da iniciativa de Trump na prisão de Maduro e da sua companheira. Ayatollah manda agir com rigor contra os distúrbios. O líder supremo do Irão apelou às autoridades para que tomem medidas enérgicas contra o que designou como distúrbios e tentativas de tirar proveito dos protestos dos comerciantes para agredir a República Islâmica. Primeiros viajantes humanos e porcos no Pacífico. Ao longo de milénios, os humanos transportaram animais para regiões distantes dos seus habitats naturais, resultando em consequências ecológicas significativas. 4 pessoas perderam a vida esta sexta-feira, totalizando 13 mortos durante as festas. No período compreendido entre as 0 horas e 0 minutos de 27 de dezembro de 2025 e as 23 horas e 59 minutos de 2 de janeiro de 2026, registaram-se 1.237 acidentes, que provocaram 13 mortes, 31 feridos graves e 329 feridos leves. 91 ocorrências foram registadas pela Proteção Civil na Madeira. Na Madeira, a tempestade Francis causou danos. Indivíduo de 25 anos detido em preventiva por assaltos a estabelecimentos comerciais. Os assaltos ocorreram no município de Monção, na região de Viana do Castelo. A Groenlândia será o próximo alvo de Trump, e a Rússia irá capturar Zelensky. A remoção de Nicolás Maduro na Venezuela por parte dos Estados Unidos elimina qualquer receio que Trump, se é que alguma vez teve, tinha em relação a agredir nações e legitima a atuação de autocratas, como Putin. Análise de Vicente Nunes. Família removida após fogo consumir habitações em Leiria. O incidente envolve 2 casas de madeira sobre rodas, que são removíveis, com ambas as residências a terem ficado totalmente arrasadas. Maduro é capturado pelos Estados Unidos da América e desafia Moscovo, um precedente que Rússia e China não conseguem ignorar, e a importância do petróleo venezuelano. Politólogos têm avisado que os ataques contra a Venezuela estão relacionados com o petróleo. A queda de um governo que se opõe a Donald Trump poderá facilitar o acesso das empresas multinacionais americanas a este recurso. A Rússia recorre aos seus aliados para equilibrar a influência dos Estados Unidos da América e comercializar armas. Moscovo sai desonrada ou ainda possui uma carta na manga de Maduro. Donald Trump: até que uma transição seja viável, vamos administrar a Venezuela. De acordo com o governo dos Estados Unidos da América, a Venezuela desconsiderou diversas propostas norte-americanas para estabelecer um entendimento antes da ação militar dos Estados Unidos. Prémio Vasco Graça Moura é conquistado por Onésimo Teotónio Almeida. Desde 1972, o autor de Na Senda de Fernão Mendes, 2013, vive nos Estados Unidos.
Esta central hidroelétrica produziu energia suficiente para fornecer ao planeta. A energia gerada em 2025 seria capaz de suprir as necessidades do mundo durante um dia. Cimeira em Riad é desejada pelo governo do Iêmen com os separatistas. A Arábia Saudita lançou um convite a todas as fações do sul, do Iêmen, para que se envolvam ativamente na conferência. Tondela volta a vencer na I-Liga contra o Aroca. O Aroca, que vinha de 3 partidas sem derrotas, foi batido em Tondela. Acidente entre motociclo e automóvel resulta em uma morte. De acordo com os bombeiros voluntários de Esposendem, o acidente ocorreu na rua Ponte de Luís Felipe e a vítima que perdeu a vida é um homem de aproximadamente 35 anos. Deposição de Nicolás Maduro provoca celebrações em diversas regiões do globo. Confira algumas fotografias. Enquanto na Venezuela a resposta é cautelosa, em várias partes do mundo, especialmente nas comunidades de venezuelanos, observam-se imagens festivas. Apresentamos fotos de Miami, Madrid e Santiago do Chile. O presidente dos Estados Unidos da América assegura que a Venezuela será administrada por Washington. Nicolás Maduro, de condutor de autocarro a chefe de Estado da Venezuela. Este sábado, Maduro foi apreendido durante uma ofensiva das Forças Armadas dos Estados Unidos da América na capital da Venezuela, Caracas. Trump afirma que grandes companhias petrolíferas americanas irão para a Venezuela. Com a prisão do presidente Nicolás Maduro, Donald Trump declara que as grandes companhias petrolíferas dos Estados Unidos da América irão para a Venezuela e fazer o petróleo fluir como deve ser. Atropelamento fatal de idoso em Lolé. Na EN 396, na área montanhosa de Clarianes, ocorreu o incidente. A GNR está a investigar as condições do acidente. A penúltima conversa de Nicolás Maduro antes da sua captura. O dirigente da Venezuela estava ao volante durante a entrevista realizada pelo repórter espanhol Inácio Romanet. Trump assegura que os Estados Unidos da América irão guiar a Venezuela até que se possa realizar uma transição justa, adequada e equilibrada. De acordo com o governo norte-americano, a Venezuela desconsiderou múltiplas propostas dos Estados Unidos para alcançar um entendimento antes da intervenção militar dos Estados Unidos da América. O ataque à Venezuela serve de justificação para Trump desafiar a China. Os Estados Unidos da América irão administrar a Venezuela por um período. Será que, após este ataque, tudo se torna viável? A Groenlândia poderá ser a próxima. As verdadeiras motivações de Trump no tabuleiro geopolítico e a fraca resposta da União Europeia. Médicos rejeitam realizar urgência no Hospital de Faro devido à ausência de contrato e entendimento sobre salários. Neste sábado, a direção clínica da Unidade Local de Saúde do Algarve tinha programação apenas até segunda-feira, uma vez que vários médicos não estão a disponibilizar-se para assumir turnos no serviço de urgência. Venezuela será orientada pelos Estados Unidos da América até que ocorra uma transição segura, permitindo a entrada de empresas petrolíferas americanas. Durante uma conferência de imprensa, Donald Trump não descartou a chance de um segundo ataque, mas acredita que isso pode não ser necessário. Não tememos colocar as botas no terreno. Ventura rejeita discussão fútil sobre a Venezuela. É benéfico livrar-nos de ditadores, sejam eles chefes de Estado ou não. O candidato à presidência e líder do Chega, André Ventura, afirmou: os venezuelanos é que deverão decidir, livremente, qual será o seu futuro. Os efeitos dos filtros nas redes sociais na saúde mental. Selecionamos as fotografias mais atrativas e, em certas ocasiões, aplicamos filtros para melhorarmos a nossa aparência. O psiquiatra Gustavo Jesus discute como a constante comparação influencia a nossa autoimagem. Trump admite que os Estados Unidos da América irão liderar a Venezuela e que estão prontos para uma nova onda de ofensivas, enquanto Rubio já dirige o olhar para Cuba. O presidente dos Estados Unidos da América declara que os norte-americanos terão a responsabilidade de liderar a Venezuela até que uma transição possa ser realizada. Estamos a nomear pessoas, a dialogar com pessoas. Também não excluiu a possibilidade de um segundo ataque e afastou a Nobel Corina Machado.
O Arsenal encontra soluções para o dilema de Gyökeres. Na segunda parte, Declan Rice marcou 2 golos e garantiu a reviravolta do Arsenal em mais um jogo onde Gyökeres não contribuiu com golos ou assistências. Edmundo González é visto por Paulo Rangel como uma potencial solução, a longo prazo, para a democracia na Venezuela. Após uma reunião com o primeiro-ministro e o presidente da República, o ministro dos Negócios Estrangeiros dirigiu-se à imprensa sobre os ataques dos Estados Unidos da América à Venezuela. Trump observa a detenção de Maduro em imagens. As fotografias, divulgadas na plataforma Truth, retratam Donald Trump e o seu círculo próximo a presenciar, numa sala com paredes cobertas por tecidos negros, a captura de Nicolás Maduro. Gouveia e Melo conquista eleitores no último dia de pré-campanha. Tem o meu voto, ao tratar dos doentes antes de cuidar de si. No último dia de pré-campanha, Gouveia e Melo dedicou-se aos distritos de Lisboa e Leiria. Benfica triunfa sobre o Estoril, uma conquista tão árdua quanto gratificante. As Águias superaram o Estoril, diminuindo a distância para o Sporting na disputa pelo segundo lugar. Pavlidis assinalou um hat-trick, e Sidney Lopes contribuiu com uma assistência na sua estreia na Luz. ID. Polo. Gostaria de descobrir o interior do VW elétrico acessível. O futuro ID. Polo elétrico combina um painel de instrumentos de estilo retro com um ambiente contemporâneo. Benfica triunfa sobre o Estoril, uma vitória tão gratificante quanto desafiante. As Águias superaram o Estoril, diminuindo a diferença em relação ao Sporting na disputa pelo segundo lugar. Pavlidis assinou um hat-trick, e Sidney Lopes contribuiu com uma assistência na sua estreia no Estádio da Luz. O 7º dezembro mais chuvoso em 25 anos foi registado em Portugal. De acordo com o IPMA, dezembro de 2025 foi o 7º mais chuvoso desde 2000 em Portugal continental, pondo fim à fraca seca que persistia em novembro em Évora, Beja e Faro. As costas arqueadas que trazem a solução para todas as desgraças. Pavlidis abriu o marcador de penalti, marcou 2 golos com um grande chapéu a Joel Robles e selou a vitória do Benfica contra o Estoril com um hat-trick na pequena área. Maduro é capturado nos Estados Unidos da América, gerando dúvidas sobre o futuro da Venezuela e da ordem global. Com a queda do autoritário Nicolás Maduro, a forma de governação do país sul-americano permanece incerta, assim como a resposta do que resta do seu regime. O que se pode afirmar é que o direito internacional não parece ser um impedimento para as decisões que Donald Trump tomar. Os acusados pelos Estados Unidos da América, Maduro, a esposa, o filho, os ministros e os cartéis. Formalizaram-se acusações em Nova Iorque contra Nicolás Maduro e outras personalidades do seu círculo. Descubra quem são, quais as organizações envolvidas e os crimes que irão enfrentar. Foi necessário fazer o sinal da cruz para colocar o Aursnes, era um grande risco. O Benfica completou a primeira metade do campeonato sem perder, mas ocupa a terceira posição. Pavlidis alcançou o seu terceiro hat-trick da temporada. Mourinho destacou a vitória sobre o Estoril, mas manifesta preocupação em relação às lesões. Estados Unidos da América assumem o governo da Venezuela após a deposição de Maduro. Será que terá sucesso? Após a queda de Maduro, os Estados Unidos da América planeiam implementar uma transição segura e apropriada para gerir a Venezuela. Trump retira apoio a Corina Machado e emite alertas a Cuba e à Colômbia. Acidente envolvendo 2 veículos causa 3 pessoas feridas em Paredes. As vítimas foram assistidas pelos bombeiros de Paredes. Solução democrática é desejada por Portugal e González é considerado. Em relação a Edmundo González, o opositor que reivindica ter vencido as eleições presidenciais de 2024, Rangel afirmou que é uma solução a longo prazo totalmente aceitável, possivelmente a mais desejável. Benfica obteve uma vitória convincente e capitalizou o erro do Sporting. Augusto Inácio comenta sobre o sucesso do Benfica, que soube superar a forte entrada do Estoril. Salienta também a forma como os encarnados retomaram o domínio da partida, com Pavlidis a brilhar.
Aprovação do Benfica District por quase 30 mil associados. Na AG extraordinária, que teve como único tema o Benfica District, surgiram diversas perguntas e algumas críticas. No entanto, na votação presencial e online, 28.338 sócios optaram pelo sim, alcançando 59,42% dos votos. Venezuela. Será que Trump considera a América do Sul como o seu quintal? Trump declara que os Estados Unidos da América irão administrar a Venezuela por um período. Por quanto tempo? Está mais focado em lucros como os do petróleo do que na democracia. Análise de Daniela Nunes e Bernardo Valente. O que nos reserva a televisão em 2026? Séries. Estas. Várias estreias de séries originais, adaptações, continuações e novas temporadas já têm data marcada. Selecionamos algumas para o ano em que a Netflix deverá, de facto, adquirir a Warner Bros. Edmundo González é apoiado pelo governo português para assumir a presidência da Venezuela. Montenegro e Marcelo confiam no papel dos Estados Unidos da América na mudança. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, enfatiza que a saída deve ser não reinstaurar Maduro no poder, mas colocar na presidência o candidato que ganhou as eleições. Nova York recebe Nicolás Maduro e a esposa. O casal aterrissou no aeroporto Stewart, localizado ao norte da cidade de Nova York. Empate no Estrela Braga é resultado de uma chuva de golos. O Sporting de Braga e o Estrela da Amadora terminaram a partida com um empate de 3-3. Com isso, o Braga mantém-se na quinta posição. As consequências da ofensiva dos Estados Unidos da América sobre a indústria do petróleo venezuelano. Diversas empresas interrompidas não deixarão de reivindicar os seus direitos. Segundo o advogado Agostinho Pereira de Miranda, a ofensiva dos Estados Unidos da América contra a Venezuela resulta de um conjunto de ações, extraordinariamente ameaçadoras e temerárias, adotadas por Caracas em relação à Guiana. Além disso, os interesses dos Estados Unidos na área são claros. Avião com Maduro já chegou a Nova York às 22 horas. Na segunda-feira, Nicolás Maduro deverá comparecer em tribunal. Donald Trump afirma que será julgado nos Estados Unidos da América após ter sido detido em Caracas. As repercussões do ataque norte-americano sobre o petróleo venezuelano. Diversas empresas suspensas continuarão a reivindicar os seus direitos. Segundo o jurista Agostinho Pereira de Miranda, a agressão dos Estados Unidos da América à Venezuela resulta de um conjunto de ações, excessivamente intimidatórias e arriscadas, que Caracas adotou em relação à Guiana. Além disso, é claro que os interesses dos Estados Unidos na área são evidentes. É certo que Trump não veio para libertar o povo, conversa com o presidente da Associação de Venezuelanos em Lisboa. Christensen tem recebido contactos de venezuelanos que vivem em Portugal, solicitando a organização de manifestações de celebração pela detenção de Maduro, mas não vê, por enquanto, motivos para comemorações, pois o regime permanece intacto. Vila das Aves vê Moreirense triunfar. A AVS foi superado pelo Moreirense com um resultado de 2-0. A equipa ocupa agora a 7ª posição na tabela do campeonato. Chamas eclodem em garagem de uma residência em Felgueiras. As chamas foram apagadas pelos bombeiros da Lixa, que não registaram feridos. Aprovação do projeto Benfica District pelos sócios do Benfica atinge 59,24% dos votos. A iniciativa foi uma das promessas de campanha de Rui Costa, que foi reeleito como presidente do clube. Benfica District é aprovado pelos sócios em Assembleia Geral. A iniciativa imobiliária promete transformar a zona circundante do Estádio da Luz, que irá também aumentar a sua capacidade. O jornal The New York Times revela que a CIA possuía um informante no governo da Venezuela para monitorar Maduro. A CIA obteve dados de fontes venezuelanas desde agosto. CIA contou com um informador no governo para monitorizar Maduro, revela o New York Times. O jornal The New York Times reportou hoje que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi alvo de vigilância com a colaboração de membros do seu governo, que forneceram informações à CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos.
Sexta-feira é dia de luto nacional na Suíça pelas vítimas da tragédia no bar na passagem de Ano Novo. Às 14h00, 13h00 em Lisboa, todos os sinos das igrejas suíças irão tocar. Ocorrências na Madeira devido à Depressão Francis somam 112. A Depressão Francis, que afetou o arquipélago desde a noite de 31 de dezembro até este sábado, resultou em 112 ocorrências. Não há registro de vítimas. Delcy Rodrigues, a Tigre, que rejeita cooperar com os Estados Unidos da América, é considerada o único presidente da Venezuela, por Nicolás Maduro. Aos 56 anos, a vice-presidente venezuelana tornou-se uma figura-chave no governo de Maduro, controlando o Ministério do Petróleo e agora deverá negociar com os Estados Unidos da América para determinar o futuro do país. A ES90 da Volvo é apresentado em Portugal, com entrega prevista para 2026. A nova berlina elétrica de alta gama da Volvo, o ES90, foi introduzida em Portugal, visando competir com os SUV e com lançamento agendado para a primeira metade de 2026. E possui diversas qualidades.